Welcome to the Real News Network. I'm Paul Jay in Baltimore. Now joining us in the studio in Baltimore is Hiparidi Taptiro. He's a Xavante leader from the state of Mato Grosso, Brazil. Since 1996, through the Xavante Roraima Association, he's been fighting against the advancement of agribusiness in and around indigenous lands in the savannah. In November of 2006, he founded and still leads the mobilization of indigenous peoples of the savannah. Thanks for joining us. Bem-vindo, Ripa. Obrigado. So why did you found this association? Why was it necessary? Primeira coisa porque no Brasil nós temos 6 biomas. A Amazônia, que é mais importante para o mundo, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Então 6. Então 4 não tem uma proteção ambiental brasileira. As duas biomas, Amazônia e Caatinga, conseguiram ser mais protegidas agora. O objetivo dessa fundação da Mobilização dos Povos do Cerrado, porque ninguém dava atenção para o Cerrado. Todo mundo podia desmatar, podia plantar soja, algodão, milho à vontade. E tem uma legislação mais rígida para a bioma amazônica, para o Cerrado não. Então, prova disso, 32% proteção, segundo a legislação brasileira ambiental, e 22% para o Cerrado. O objetivo é a gente se organizar enquanto os povos indígenas do Cerrado. Primeiro, manter a sua cultura. Nós acreditamos que se o Cerrado for derrubado, se os animais desapareceram, se os pássaros desapareceram, nossa espiritualidade enquanto indígena, ele vai desaparecer totalmente. Por isso, a gente vem tentando, a gente criou, se juntou, começou pela Corrida de História em São Paulo, era uma associação, Xavante Waro começou, em segundo momento chamou a associação dos Craô, que era Timbira, que é o Macararé. Com o tempo foi aumentando, a gente se reunir, que é interessante formar uma organização com mais povos. Só assim a gente conseguiria chamar a atenção do mundo, principalmente do Brasil, dizer que é importante também bioma cerrado. Tem presenças indígenas, tem presença da comunidade tradicionais e quilombolas. E a gente se juntou, os povos, dialogando com nós, a gente se juntou enquanto indígenas, juntamente com comunidades tradicionais e quilombolas. Juntando mais gente significa, para nosso entender naquele momento, precisávamos chamar atenção com mais rapidez para que o Cerrado não acabe, porque algumas culturas indígenas, por exemplo, Xerente, outro povo, cada derrubada do Cerrado, eles estavam perdendo a memória, que eles estavam esquecendo a língua por causa daquela planta, daqueles pássaros. E outro foi necessário de juntar com as comunidades tradicionais quilombolas. Deu mais força, ganhou mais aliados e o governo brasileiro teve que ouvir a gente. Então se criou o núcleo do Cerrado e outras coisas. Nesse sentido, a gente teve um ganho importante na criação da Mobilização dos Povos do Cerrado. E a gente vem enfrentando. Um grande desafio para nós agora é que o Cerrado tenha mais deslealização mais rígido também quanto à Amazônia. É assim que o resultado está vindo para... Desde a criação, o resultado está sendo positivo, e até agora. A gente ganhou, dentro do meio ambiente, um núcleo, não é uma secretaria, ainda não tem um orçamento como a Amazônia tem. So what are the consequences in terms of your daily life of the growth of agribusiness in the area? Primeiro, primeiro momento, as águas estão sendo afetadas pelo veneno que na época da irrigação da soja, então os animais ficam gorduroso. E o segundo momento
Com o crescimento das empresas, da plantação de soja, as caças começaram a diminuir. Então as caças às vezes precisa sair, andar, queixado, anta. Então estão comendo fora, estão comendo milho, estão comendo soja, fica gordo quando volta gorduroso. Isso afeta a saúde das crianças. Primeiro, matéria-prima para fazer o arco e flecha começa a dificultar, começa a ficar nas fazendas e a gente é obrigado a atravessar o nosso território e pegar nas fazendas. E a outra, casamentos nossos. Casamentos é feito com a caça. Então tem que caçar fora. Terceira coisa, as frutas começam a ter dificuldade, porque o território para nós é pequeno, então a gente tem que começar a pegar fora. Então está começando a ter dificuldade de matéria-prima e a prática dos rituais vai diminuindo. Em vez de praticar 20 vezes por mês, a gente começa a praticar 8 vezes por mês. Isso é muito pouco para nós. Isso demonstra que está tendo dificuldade de matéria-prima. É um sonho, por exemplo, para eu ter o nome Hiparidi, alguém teve que sonhar. Se não tiver o cerrado, se não tiver os animais, seus pássaros, que leva os nomes através do espírito para o nosso sonho, estão tendo dificuldade. Estão começando a aparecer o problema dentro da nossa cultura, por causa da plantação de soja ao entorno dos nossos territórios. How do people live now? How do they acquire their living? Antigamente a gente, quer dizer, tradicionalmente, culturalmente, a gente é o povo caçador e coletor. Dificilmente a gente plantava, por causa dessas guerras que tinha. Hoje, com o avanço na época da Marcha pro Oeste, na época da ditadura de Getúlio Vargas, ele começou a dar as terras para os sulis paranaense. Ele chamava terra sem dono, não tinha ninguém, o cerrado precisa ser ocupado. Com isso eles foram encurralando a gente e o governo federal começou a inventar aposentadoria para os nossos velhos. Isso os velhos não vão querer mais caçar, vão ficar mais sossegados. E isso começou a aparecer esse problema. Então, o que eu diria hoje? A gente hoje ainda caça, pesca, faz agricultura, ainda se come, mas é abaixo do normal hoje. Hoje, através dessa aposentadoria, as pessoas levam a comida de fora para dentro. Isso é um problema que nós estamos enfrentando hoje. What do you say to people who say that these big farms are necessary in order to create more food for people in Brazil and other places? Eu responderia que não precisa acabar a vida dos povos para atender o capitalismo, para o mundo. Então, precisamos manter a nossa cultura, temos os mesmos direitos como os outros cidadãos. Então, tem que ter uma responsabilidade nessa produção de comida, o que é chamada agroindústria. Não precisa tirar as nossas terras, não precisa acabar com a nossa cultura, não precisa acabar com as nossas vidas para produzir. Então tem que ter uma responsabilidade dessas empresas. Reconhecer existem os outros povos, existe o cidadão. Are there people within your own tribe who say it's not so bad to have agribusiness because we can make money from this? Tem parentes que pensam assim, sim. Somos um povo fragilizados, uma cultura fechada. Essa ilusão que tudo é fácil, você aceitar a produção de comida industrial é muito mais fácil, ter mais tempo para pensar na vida. Isso é uma ilusão. Tem parentes que pensam assim. Temos conflitos internos por causa disso. Mas a maioria ainda nós defendemos que é melhor a gente produzir nossas comidas e essa comida de fora, aqueles que querem pensar assim, então vão para a cidade, experimentar a vida como é. What policies would you like to see from the Brazilian government? Primeiro,
falando de modo geral, que respeitasse os povos indígenas, que o nosso direito enquanto cidadão. Tivemos a conquista de 88, a Constituição de 88. Isso é um primeiro ponto. Segundo, que o governo criasse um programa, fortalecido, para assegurar nossas culturas, principalmente a demarcação de terras, a legislação brasileira para todos os biomas iguais, apesar de a Amazônia é o pulmão do mundo, mas precisamos dessa igualdade. E que os brasileiros soubessem, se orgulhasse, o governo brasileiro também se orgulhasse, que tem um país, somos 180, somos 220 povos indígenas no Brasil e 180 línguas falantes. Qual o lugar do país que tem essa riqueza? Os outros acabaram com os povos indígenas, os outros lugares. You're also asking the government to halt 6 big hydroelectric projects and to stop barge traffic on one of the big rivers. If that's true, then doesn't that also mean you're asking to really restrict what agribusiness can do? It will have to change the way it operates. É isso que o governo brasileiro fala. De fato, uma época Lula falou que os povos indígenas seriam um obstáculo para o desenvolvimento do país. Isso, o atual governo PT progressista fala isso. E nós não achamos, nós estamos dizendo que é o nosso direito enquanto cidadão, enquanto os povos, estão assegurados num tratado, pelo 69, no Brasil a legislação 231, tá, vários números aí, está assegurado. Então o país não pode engolir a gente em nome do desenvolvimento. O desenvolvimento não é para todo mundo, é para a minoria. Nós somos lá, tem indígenas, quilombolas, movimentos negros, comunidades tradicionais, sem terra, tem vários, precisa ser beneficiado também. Então nós indígenas, nós entendemos que nós estamos defendendo nosso direito. Eu sei que o país, a minoria que quer ganhar dinheiro chama a gente, nós não entendemos assim. Os outros países, ou as pessoas, ou aqui nos Estados Unidos, na Europa, sensibilizassem ou apoiassem mais os projetos para defender o Cerrado, aqueles moradores do Cerrado. Thanks very much for joining us. Ripani. And thank you for joining us on the Real News Network. If you look below this video, you'll see another video, and Hiparidi is going to speak in his native language and sing a song. And I urge you to take a look and listen to the song. And thank you for joining us on the Real News Network.